Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Temos agora o nosso último vídeo, finalmente, o último vídeo da disciplina, mas não é o nosso último encontro, tá? É o último vídeo, mas nós vamos ter um último encontro, depois eu vou marcar lá com vocês para acontecer ao vivo, né? Online, tá certo? Então, esse conteúdo de hoje, acho que você já consegue visualizar aí, né? Deste vídeo, chamado de pronoun reference, que é a referência pronominal. Tudo que a gente falou até agora na disciplina, a gente falou, e vamos continuar falando, com o intuito de aplicar isso mais na frente, na parte textual, né, que é a parte de leitura, principalmente, ou de comunicação de forma geral, tanto se faz ser escrita ou não, né, de maneira oral ou não, porque são itens que fazem parte, né, dessa construção, tá ok? Então, todos aqueles tempos verbais que nós revisamos, mais alguns verbos, como os verbos modais que nós vimos, as sentenças condicionais, né, são todos itens gramaticais. Vimos também um pouco de vocabulário, né, como construir vocabulário, desenvolver vocabulário. Tudo isso aí vai, né, desembocar lá na frente, quando a gente vai ler um texto, por exemplo, né, quando a gente vai tentar compreender um material. Então, tudo isso vai depois, né, continuar, porque nossa disciplina está encerrando nesse semestre, né, mas semestre que vem, no 2020.2, aí a gente volta com o inglês novamente, então a gente dá continuidade a esses tópicos gramaticais também e aplicando com a parte mais textual que vem pela frente, ok? Então, hoje a gente vai trabalhar com o pronoun reference, que é a referência pronominal, que é extremamente importante em qualquer texto, seja português, inglês, faz parte da construção, né, da comunicação, faz parte da construção do texto, ok? Então, o que que nós temos aqui? Eu trouxe alguns pronomes para vocês, né? Os personal pronouns, são os pronomes pessoais. Eu não vou falar sobre eles, eu vou deixar depois alguns links lá no Google Classroom para quem quiser revisar, porque são pronomes que nós já trabalhamos ao longo do tempo, né? Vocês estão no terceiro ano, já estudam inglês, né, desde o fundamental, então são pronomes que provavelmente vocês conhecem. Quem não conhecer tem que buscar, tem que reavisar, porque não são assuntos mais do terceiro ano, né? O que a gente vai estudar agora é a referência que eles fazem, né? Que os pronomes fazem, não é o pronome em si, mas a referência, tá? Então, se você não lembra aí desses pronomes, né, é interessante dar uma buscadinha aí, dar um Google, né? Em inglês seria Google it, né? Dar um Google nesses pronomes pessoais, tá? Aí você tem 5 colunas, né? Com cada coluna tem um tipo diferente. O primeiro, subject pronoun, é o pronome que tem função de sujeito, né? E aí vocês já conhecem, né? Tem aí o I, we, you, he, she, it, they, né? Tem o he, she, it, aí não tem todos, tá? É só um exemplo mesmo. E lá no final tem um que chama one, que pode ser o número um, mas também pode ser um pronome, tá certo? Na segunda coluna, você tem object pronoun, que são os pronomes que têm função de objeto, ou seja, geralmente eles são complementos de um verbo, ou são complementos de uma preposição, por exemplo. E aí você tem me, us, you, him, her, it, them, one, e outros mais, né, que não apareceu aí, tá certo? Mas tem também. Temos os possessive adjectives, muito embora eles estejam aí, né, os possessive adjectives, veja que eles não são pronomes, eles são, em inglês, eles são adjetivos, ó, possessive adjective. É um adjetivo possessivo, tá? Em português ele é um pronome, no inglês ele é um adjetivo. Por quê? Ele acompanha substantivos, por isso que ele é um adjetivo, tá? E o possessive pronoun, que aí de fato é um pronome, né? Sim, o possessive adjective também tem os exemplos, tá? Não são todos. My, our, your, his, her, its, their, one's. E tem mais, né? Você tem depois os pronomes possessivos, de fato, né? E aí você vai ter, digamos, no inglês, no português, como pronome, mas é um tipo de uso que só tem no inglês, né? Por exemplo, esse mine, ours, yours, his, hers e theirs são pronomes que eles substituem o substantivo, eles aparecem no lugar do substantivo. Então, quando você diz, por exemplo, it's mine, ou então it's yours, né? Ou seja, é meu, ou então é teu. Você está trocando o lugar, né? Com algum objeto, por exemplo, né? Para você não dizer, é meu caderno, você diz, it's mine. Você diz apenas é meu, né? Então, isso é um uso que nós temos no português, só que a gente tem apenas um único pronome para fazer isso.
No inglês eles fazem essa divisão, né? Entre pronome que substitui e pronome que acompanha. E quando acompanha não é pronome, é adjetivo. E o último são os pronomes reflexivos, né? O reflexive pronoun, que a gente também não tem muito no português, principalmente com esse nome, né? Nós temos geralmente verbos pronominais, por exemplo. E aí no inglês você tem o myself, ourselves, yourself, ourselves, himself, herself, itself, and themselves, oneself, e aí sucessivamente, tá ok? Depois eu vou deixar uns links lá para quem quiser revisar essa parte de pronomes pessoais. O que nos interessa então com esses pronomes? É isso que está lá em cima, ó, Rules for Use and Personal Pronouns. São as regrinhas para utilizar esses pronomes para poder construir sentenças, né, coesas, coerentes com a língua, ok? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, primeiro pontinho, que é use the pronoun according to the form required, que é a regra do inglês, que é a regra do português e de qualquer outra língua, né? Use o pronome de acordo com a forma requerida. Olha o exemplo. The scientist showed us his invention. Então, o cientista nos mostrou sua invenção. Ou então, o cientista mostrou a nós sua invenção. Então, veja aí que nesse caso, né, tem os referentes estão aí, os pronomes estão aí, acompanhando ou substituindo o que é para acompanhar e o que é para substituir. Então, você vai ter aí, ó, the scientist showed us, nos mostrou, esse us, né, é um grupo de pessoas que está sendo substituída na frase pelo pronome us. His está, né, se referindo ao cientista, né, porque aí, no caso, scientist, em inglês, como ele não tem gênero, não sabemos se the scientist aí é um homem ou uma mulher, então agora a gente sabe por causa do his, né, que é um pronome, no caso, não um pronome, mas um adjetivo possessivo masculino, né. Então agora, por causa do his, eu sei que o meu sujeito, the scientist, é então um homem, né, the scientist. E aí, no caso, acompanhando a palavra invention, né, invenção, ok? Então, como a regrinha disse lá em cima, use o pronome de acordo com a forma requerida. Então, se the scientist é masculino, o his tem que ser o masculino, né? Segundo pontinho, use an object pronoun after a preposition. Então, geralmente a gente usa pronomes objetos, com função de objeto, quando eles vêm depois de uma preposição, tá? Então, o pronome com função de sujeito, como o nome diz, né? Ele vem antes do verbo, geralmente, no início da sentença, mas o pronome objeto, geralmente, ele vem depois, ou de um verbo ou de uma preposição. Então, nesse exemplo, between us, the competition is a non-issue. Ou seja, entre a gente, né? Entre talvez nós dois aí, né? O us, só duas pessoas por causa do between, tá? Between é uma preposição que a gente só usa para se referir a dois itens, duas pessoas, duas coisas, significa entre, né? Estar entre. Então, aí é estar entre duas pessoas, tá? Se fosse três ou mais, não seria between, seria outra preposição. Então, between us, ou seja, entre nós dois, the competition is a non-issue, ou seja, a competição não é uma coisa de se fazer caso, né? Não é um caso, ok? Então, aí, ele está, né, pela regrinha dizendo, depois da preposição, usa pronome com função de objeto, ok? Então, por exemplo, em português, se fosse, né, se a gente fosse usar, seria, a gente falaria, por exemplo, entre a gente, né, ou entre nós, mas no inglês não funcionaria, né? Não, você não poderia falar between we, né? Tem que ser between us, entre a gente ou entre nós. Um uso um pouquinho diferente do português, né? Do not confuse its with its, apesar de ter a mesma pronúncia, a escrita é diferente, né? Vocês estão vendo que o its lá, a cor rosa, não tem um apóstrofo, e o outro lá que tem, né, de azul, tem um apóstrofo, porque esse its com apóstrofo pode ser o verbo to be abreviado, né? Pode ser também o verbo has, abreviado com o its, né? It has também pode abreviar. E esse its sem o s é um adjetivo possessivo. Então, quando eu digo assim, ó, it's, no exemplo, né? It's belonging to it, for example, it's engine, ou entre parênteses, né? The engine of the car, né? Então, quando eu digo esse it's sem o apóstrofo, né? Ele indica posse, né? Posse, geralmente a posse de algum objeto, né?
É como se o objeto fosse, né, o sujeito da sentença e pudesse possuir alguma coisa. Então, quando eu digo aqui, ó, its engine, ou seja, seu motor, esse motor não é de uma pessoa, né? Uma pessoa não tem um motor, né? Não é possível uma pessoa ter um motor. Então, é alguma máquina, né? Então, é um carro. Nesse caso aí do exemplo, é um carro, né? Então, quando eu digo its engine, o seu motor, se eu disser its engine is broken, ou seja, o seu motor está quebrado, então é o motor do carro, o motor da moto, do barco, de alguma coisa que tenha motor, e não de uma pessoa, tá? Então, esse it's é diferente do it's com o apóstrofo, ok? E ele aqui diz embaixo, ó, it's a contracted form of it is, ou seja, a forma contraída de it is, né? Se essa forma é contraída, né, você encontra geralmente como verbo to be, né? Olha o exemplo, it's raining, né? Ou seja, está chovendo. Então, aí é o verbo to be, ok? Ela pode ser também o verbo has, it has, contraído, mas em outro contexto, tá? Próximo pontinho. Use the appropriate forms for reflexive pronouns. O pronome reflexivo também tem que fazer a concordância com o sujeito, ok? Olha o exemplo. You have to do the assignment yourself. Entre parênteses, one person. Ou seja, uma única pessoa. Esse pronome chama reflexivo porque a ação volta para o sujeito, tá? É feita pelo sujeito, volta para o sujeito. Então, no exemplo, you have to do the assignment yourself, ou seja, você tem que fazer, esse assignment seria tipo o requerimento, né, o pedido, você mesmo, entendeu? Então, é você mesmo, você próprio, né, tem que fazer o pedido, e aí, você fazendo o pedido, você recebe o benefício, né, a ação de volta, né? Então, vai, você faz, você recebe. Então, como lá no começo é you, então o pronome adequado é yourself, né, concordando, fazendo a concordância, tá? Embaixo, you have to work among yourselves for this project, more than one person. Veja que em cima é singular, embaixo é plural. Embaixo é plural por causa aí, ó, do yourselves, né? Que é diferente de cima, yourself. A diferença está aí no plural. Então, esse you, que é igual nas duas sentenças, ele é diferente agora, né, de sentido, por causa do pronome reflexivo, né? Que em cima é singular e embaixo é plural. E aí, o que é que ele diz na sentença de baixo? Vocês têm que trabalhar entre vocês mesmos, né? Among yourselves, entre vocês mesmos, para esse projeto. More than one person, né? Ou seja, mais do que uma pessoa, né? E em cima é só uma pessoa, né? Yourself, ok? Outra questão importante. Use a pronoun to refer to a noun phrase or another pronoun called the antecedent mentioned earlier in your writing. Quando você vai substituir palavras dentro da sentença, é isso que ele pede para você tomar cuidado, né? Para você observar. Porque dentro da sentença existem várias palavras e essas palavras você pode, né, substituí-las. Na verdade, muitas vezes você deve substituir essas palavras, só que você tem que deixar isso claro, né? A quem é que o pronome está se referindo. Então, é o que ele diz no pontinho, né? Use um pronome para se referir a uma, ele chama noun phrase, né, que seria uma frase de substantivo, né, ou um outro pronome, que a gente chama de antecedente, né, mencionado um pouco antes na sua escrita. Então, aqui nesse exemplo, ele marcou cancer, tá vendo? Então, então, nesse caso aqui, você vai ter, por exemplo, cancer, ok? Cancer is a major illness, but not everyone who contracts cancer will die from it. Então, nesse caso aqui, você tem, por exemplo, só um momento, gente, estou com um probleminha aqui, rapidinho. Pronto. Vamos lá. Então, se você tem aqui nesse caso, né, por exemplo, a palavra cancer, cancer is a major illness, ou seja, o câncer, né, é uma grande doença, no sentido de ser uma doença forte, né, poderosa. Depois, but not everyone who contracts cancer will die from it. Eu não concordo muito com o verbo que ele escolheu aqui no material, né, que é contracts, que é contrair, porque ninguém contrai câncer, não é nesse sentido, né? A gente desenvolve, né, como é uma questão de celular, então a gente desenvolve, né?
Então, o que é que ele diz na sentença toda, né? Que o câncer é uma doença grande, né? Forte, poderosa. Mas nem todo mundo que contrai câncer morre dele, né? Morrerá dele. Will die from it. Então, esse it que está ali está substituindo cancer, né? Que está lá no início, ok? Então, você consegue fazer essa recuperação e fazer essa troca. Por que que eu escolhi it, né? Por que que tem que ser it? Porque o it é um pronome, nesse caso aqui, com função de objeto, tá? Depois da preposição from, né? Com preposições, a gente usa, depois das preposições, a gente usa pronomes com função de objeto, tá ok? Então, esse it aí é um pronome com função de objeto e está substituindo o cancer, que está lá no início, né? Então, ele é o antecedente, ok? Então, por que que é it? Porque o cancer, né? Que em português seria masculino, né? O câncer, ele. Em inglês, né? Tanto faz, né, ser masculino ou feminino, porque o pronome it é neutro quanto à questão do gênero, né? E nesse caso específico é porque cancer, como é uma doença, não é uma pessoa, né? Então, no inglês eles têm um pronome muito próprio para isso, que é o pronome it, né? Não seria he. O câncer você não chamaria de he ou she, né? Teria que ser it. Então aí ele diz, né, que é o nome que esse it está nomeando a palavra ou as palavras, né, que estão sublinhadas. Nesse caso, é só uma palavra que é cancer, ok? Outra diferença aí, ele diz, né, ó, use the pronoun to refer to a noun phrase or another pronoun called the antecedent mentioned nearby in your writing. É o mesmo caso, né? Ou seja, aqui anteriormente é quando algo é mencionado mais cedo, antes, né, na sua escrita, por exemplo, cancer foi mencionado primeiro. Aí lá na frente, né, você retomou através de um pronome. E aqui, né, ele pede para deixar sempre o mais próximo possível, dependendo da sentença, não é? Para que esse pronome, né, não se perca dentro, né, de tantas palavras, né? Então deixar o mais próximo possível pela sentença, né? Então, aí ele explica no azulzinho, né? Cancer is the antecedent of it, and it is the pronoun reference for cancer. Ou seja, o câncer, né, a palavra câncer é o antecedente do pronome it, né? É o que cancer é o que aparece primeiro, e it é o pronome referente, né? Pronome de referência para a palavra câncer nessa sentença. Ok? Outro ponto importante. The antecedent must be specified before the use of the pronoun. Ou seja, o antecedente deve ser especificado antes do uso do pronome, perdão. Então, aqui você vai ter uma sentença que ela é um pouco maior, ela já tem mais palavras, então preste atenção, né, para o problema que pode gerar. A sentença é: Imaging is an important diagnostic tool for determining the stage and the precise locations of cancer to aid in cancer treatment plans. It can also be used to check if a cancer has returned. Traduzindo para o português, nós teríamos, né, o uso de imagens, né, imaging, usar imagens, é uma ferramenta de diagnóstico importante para determinar o estágio e as localizações precisas do câncer, para ajudar nos planos de tratamento do câncer. Ele pode ser também usado para checar se um câncer retornou. Ele pode ser também, né, usado para checar se um câncer retornou, ok? Então, aqui, né, vamos vendo aí, por exemplo, você tem muitos antecedentes. Imaging, né, que é imagem, o uso de imagens é um antecedente, né? Important Diagnostic Tool, que é uma ferramenta importante de diagnóstico, também é um antecedente, né? The Stage, também é um antecedente. Precise Locations, também é um antecedente, né? Stage é o estágio, né? E Precise Locations são as localizações precisas, né? Depois você tem cancer, tá? Aí você já vai tendo imaging, tool, stage, locations, cancer, você já vai tendo 4 antecedentes, né? E por último tem cancer treatment plans. Então, plans também seria antecedente. Então, você tem aí seis antecedentes. Deixa eu ver se é 6 mesmo. Imagine, tool, stage, locations, cancer, isso. Até plans você tem aí 6 antecedentes, né? Então, depois de plans, quando eu uso it can also be used, ou seja, ele ou ela
pode também ser usado para checar se um câncer retornou. Né? O que pode ser usado? Né? A imagem, né? A ferramenta, né? Que ele falou ali, ferramenta, né? Tool, certo? O estágio, né? O estágio pode ser usado para checar se um câncer retornou. Precise locations, não, porque é plural, não é? Cancer, não, porque é repetitivo, né? Na sentença que vem na frente já tem cancer. Nessa sentença, it can also be used, lá no finalzinho tem cancer, não é? E não pode ser plans porque é plural, mas aí ficaria uma dúvida, por exemplo, entre tool, stage, imaging, né? Pode causar um problema porque tem muitos referentes, né? Tem muitos antecedentes, tá ok? E aí a pergunta que ele faz, né? What is the antecedent here? Qual é o antecedente aqui, né? Do pronome it. Então, aqui ele diz o seguinte: the antecedent must be clear, ou seja, o antecedente deve estar claro. Olha aí o exemplo, né? Imaging, perdão, não é imagine, é imaging. Imaging is an important diagnostic tool for determining the stage and its precise locations to aid in its treatment plans. They can also be used to check if a cancer has returned. Olha aqui a diferença, né? Imaging is an important diagnostic tool. Aqui continua. Imaging is an important diagnostic tool. Aqui, for determine the stage. Continuando, for determine the stage. E agora, and the precise locations of cancer and its precise locations to aid in its treatment plans. Aí a sentença já começa a mudar, justamente para tentar, né, ajudar ou consertar algum erro, algum problema, para que o leitor não se confunda e não tenha problemas com a interpretação, né? Então, ficou como agora? Imagem, né, usar a imagem é uma ferramenta de diagnóstico importante para determinar o estágio e as suas localizações precisas, né? Então, agora, esse localizações precisas se referem ao estágio, né? Certo? Para ajudar nos planos de tratamento, nos seus planos de tratamento, certo? Então, tudo agora está se referindo ao estágio. Its precise locations está se referindo a stage, né? E its treatment plans também está se referindo a stage, né? Agora melhorou, né? They can also be used to check if a cancer has returned. Eles ou elas também podem ser usados para checar se um câncer retornou, não é? Ou seja, quando fica, né, dessa forma, pode também gerar a questão da ambiguidade, né? Um termo duplo, né? Porque ali ele usou o its duas vezes, ok? Ou sendo utilizado duas vezes, se referindo a stage. Aí ele pede para observar justamente, né? Se você percebe a ambiguidade do uso de its e o uso de they, porque ele vinha utilizando its, né, para se referir a stage, e depois ele trocou por they, né, que é eles ou elas, né? Então, pode acabar gerando problema, porque pode mudar de referente, né? Porque it's estava se referindo ali a estágio, por exemplo, mas aí eu troquei para they, né? E they está se referindo a quem agora, né? Porque agora they ficou eles ou elas, podem também ser usados para checar, né, se um câncer retornou, né? Só que aí, né, não, lá na frase anterior não tem nada no plural, só tem no plural precise locations e treatment plans, que não se referem a they, né? Então, tem esses problemas que devem ser prestados, né, devemos prestar atenção, ok? Outra partezinha aqui da concordância pronominal. A singular pronoun refers to a singular word or phrase, and likewise for the plural form. Ou seja, um pronome singular se refere a uma palavra, né, que esteja no singular, ou uma phrase. Em inglês, essa palavrinha phrase não é a mesma coisa que no português, tá? Phrase, que em português seria uma frase, no inglês pode ser uma única palavra, ou pode ser um grupinho de palavras, duas, três, quatro palavras, que tem um significado único, né? Então, por exemplo, aqui, ó, computer technology, em inglês é uma phrase, é uma frase, tá? Porque seria aí uma tecnologia computacional, ou tecnologia de computador. São os blocozinhos, tá? E aí elas são muito usadas no inglês com o nome de phrase, tá? Mas o importante é saber o quê?
que se você está usando um pronome singular, né, ele vai ter que se referir a uma palavra que esteja no singular. Se você está usando, né, que esteja no plural, você vai estar, então, se referindo ao plural, né, vai ter que fazer a concordância com o plural. No exemplo tem: Computer technology has its pros and cons. Ou seja, a tecnologia computacional ou tecnologia de computador tem os seus prós e contras, né? Então, it's está se referindo a technology, né? Isso, a tecnologia que tem positivos e negativos, né? Segundo exemplo, different disciplines are engulfed with their own ethical concerns. Agora, lá em cima era technology, singular, agora disciplines, plural, né? Então, eu tenho que mudar de its para their, ou seja, different disciplines, ou seja, disciplinas diferentes, né, estão, digamos assim, ocupadas com seus próprios problemas, né, as suas próprias preocupações éticas. Então, plural, porque agora temos disciplines. Isso é basicamente o que a gente faz também no português, né? A gente se preocupa com o pronome e a gente se preocupa também com a concordância que vai ser feita, né, desse pronome, se é no singular, se é no plural. Nós temos a questão do gênero, que no português é bem mais marcado, né, masculino, feminino, em inglês não é tanto, apesar de ter também, mas no português tem mais. Então, nós temos essas mesmas preocupações, né. Outro pontinho importante, a possessive adjective agrees in gender with its antecedent. Era o que eu estava falando agora, né, que é justamente a questão do gênero. Então, aí ele diz, né, que um adjetivo possessivo concorda em gênero com seu antecedente, né, not the noun following it, ou seja, o adjetivo possessivo, que aí está sendo encarado como pronome, né, apesar dele ser um adjetivo, ele concorda em gênero com o antecedente e não com o substantivo que o segue. Então, nesse exemplo, Mary Curie brought pride to her country by winning the Nobel Prize. Então, Mary Curie, né, seria Marie Curie, que ela era francesa, se eu não me engano, era francesa. E aí ela, na sentença, diz que ela trouxe orgulho para o seu país. Então, o seu aí está destacado, o her, não é her country. Então, aí, esse her se refere a Mary Curie, né? Então, aí, como ele disse lá em cima, concorda com o gênero, né? Como é feminino, né? O nome é feminino, então o pronome, nesse caso aí, é um adjetivo possessivo, também tem que estar no feminino, tá certo? Her country, ou seja, o país dela, ok? Segundo exemplo, environmentalists showed their displeasure through demonstrations at the recent G8 meeting. Agora, environmentalists é plural, não é? São os ambientalistas. Então, os ambientalistas mostraram o seu desgosto, né, através das demonstrações no encontro recente do G8, né, dos grupos de 8 países. Então, aí, como eu tenho agora ambientalistas, né, environmentalists, e agora eu vou ter, então, o their, né, que agora vai para o plural, porque agora os ambientalistas, né, podem ser eles ou elas, o gênero não está marcado no inglês, então eu vou botar um pronome também que não marque, né, que seria o their, certo? Que pode ser eles, referir a eles ou a elas, né, fica aí uma neutralidade, ok? Então, os adjetivos, perdão, os substantivos singulares, né, eles precisam de pronomes singulares, que é o que a gente já viu desde o início, né? Se é singular, concorda com singular, se é plural, precisa de plural. Então, aí nós temos alguns casos, são esses 4 pontinhos aí, né, que são os countable noun, ou seja, substantivos contáveis, collective noun, são os coletivos, né, uncountable noun, que são os incontáveis, e o indefinite pronoun, são os pronomes indefinidos. Eles têm algumas características, né, importantes em relação à concordância. Olha aqui o exemplo na tabela. Tem 3 colunas. Na primeira coluna você tem os tipos de substantivo, né, types of noun, também types of pronoun, ok? E aqueles que nós acabamos de falar, né, o singular countable noun, que é um substantivo singular contável, certo?
Exemplos: a person, a book. Uma pessoa, um livro é singular, né? Uma pessoa é singular. Um livro também é singular, né? E eles têm essa característica no inglês de ser contáveis, ok? Porque o inglês diferencia substantivos que pode contar e substantivos que não dá para contar. Por exemplo, pessoa e livro são substantivos contáveis, né? Não dá para dá para você contar uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, você conta tranquilamente, né? Então aí você tem alguns pronomes na frente, ó, que são acostumados de usar, né? Pronouns to be used. He or she quando é pessoa, it quando é um livro, por exemplo, né, que é um objeto. Isso aí com certeza vocês já sabem de cor, né? Segunda linha da coluna, né? Na verdade a terceira linha, né? Que é contando da primeira, né, a que a gente acabou de ver, e agora a terceira. Singular collective noun, ou seja, uma palavra, um substantivo que é coletivo, né, que ela indica, né, ela é escrita no singular, mas ela tem uma ideia de plural. Olha os exemplos, a troop e a collection, né? A troop é uma tropa e a collection é uma coleção. Então, coleção, mesmo muito embora a palavra coleção seja escrita no singular, ela tem uma ideia de plural, né? Porque quando você coleciona muitas coisas. Ah, coleciono selos, são vários, né? São vários selos, né? Coleciono chaveiros, são vários chaveiros, mas mesmo que sejam muitos, né? Mas na escrita ela é o singular, é só uma palavra, né? Collection. Então, como são coisas, né? Que não são pessoas, né? Então aí você vai usar it, como a gente já falou, ok? Alguns casos particulares do inglês, como por exemplo esse aí, ó, singular indefinite pronoun, que são os pronomes singulares indefinidos. Pronome indefinido no inglês, né, como por exemplo, everyone, someone, each, every. E esse every aí vai combinando, né? Tem everybody, né, e aí vai, certo? Então, esses aí são pronomes indefinidos, né? Eles não vão definir quantidade, não vão definir quem são, né? Ou o que são, né? Eles são realmente indefinidos. Então, você vai ter aí, ó, he or she, para usar com esses pronomes, né? Então, se aparecer everyone, né? E aí todo mundo, você não sabe se todo mundo é homem, mulher, qual é o gênero, né? Você sabe que ele é singular, tá? A escrita dele é no singular, everyone. Então, aí você vai usar he ou she, se for usar algum pronome para substituir, ok? E esses de baixo aí, ó, it e every, você usa he, she, e pode usar o it também, porque pode se referir a coisas, ok? Uncountable noun, que são os substantivos incontáveis. Você tem aí, por exemplo, information and equipment. É interessante saber isso porque é diferente do português para o inglês, tá? Então, por exemplo, no inglês, information é uma palavra que não se conta, né? No português a gente pode até contar, por exemplo, eu consegui 3 informações novas, né? Mas em inglês você não vai dizer information, 1, 2, 3 informations. Não vai ter o plural de information, certo? Vai ser feito de outra forma, não cabe falar que não tem espaço, né? Mas depois dê uma olhadinha para você ver, né? Equipment, equipamento, também não tem plural, tá? Então, nesses casos aí, você vai ter que usar no singular. E como são coisas, né? São ideias ou objetos, não são pessoas, mais uma vez voltamos para o pronome it, tá certo? E aí, já vamos terminar, só um momentinho. Esse é o último. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Plural countable nouns, compound noun phrases, and some collective nouns need plural pronouns. They, them, their, theirs, né, que são todos plurais, tá? Então aí ele diz justamente, né, o que a gente já vem falando sobre a concordância. Substantivos contáveis que estejam no plural, ou então compound noun, que são os substantivos compostos, né? Que aí são formados através de frases, nas frases do inglês, né, que é o compound noun phrases, e alguns coletivos, né, precisam de forma plural. Vou começar de baixo para cima, tá? Ó, the government, né, muito embora esteja escrito no singular e seja um coletivo, da ideia de plural, né, era para ser usado aqui o singular, mas não é, tá? Porque alguns coletivos têm essa característica de fugir da regra, tá? Então, the government é um government, que é o governo, né? É formado por muitas pessoas. Então, a ideia é de plural, né? Mas pela regra original deveria ser singular, né? O pronome usado deveria ser um pronome de singular. Mas aí está sendo usado um pronome de plural, que é o their,
porque esse caso é uma exceção, tá? Então, the government want their citizens to support them, ou seja, o governo quer os seus cidadãos, né, para apoiá-lo, né, para apoiá-los, apoiar o governo, certo? O exemplo do meio, engineers and scientists, plural, não é? Então, usou o pronome their, porque está no plural, engenheiros e cientistas, né? Pensam bem diferente por causa do seu treinamento. Então, engineers and scientists think quite differently because of their training. Doctors have to abide by their code of ethics, ou seja, os doutores, os médicos, têm que, digamos assim, atuar, né, através dos seus códigos de ética. Então, esse there, que está ali, ok? Ele se refere a doctors, ok? E pronto, é só isso a questão da referência, tá? Eu fiz uns recortes aí com esse material sobre a referência. Eu vou deixar mais links para poder vocês complementarem essa aula, para quem precisa principalmente rever os pronomes, tá ok? Quem lembra dos pronomes é mais fácil, porque aí trabalha só com a referência. Quem não lembra, aí precisa lembrar dos pronomes mais as referências, tá ok? Então, por hoje é só, encerro aqui.